Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EducaCast, um podcast criado pela Laser Education para debater, refletir e discutir assuntos relacionados ao ensino e à educação no Brasil. Esse é o nosso 9º episódio do EducaCast. A gente encerra a primeira temporada de entrevistas, de gravações, com o tema Pais e Filhos, adaptação ao digital. E para discutir, para debater, para conversar sobre esse tema hoje, nós temos aqui como convidadas a mãe, Flávia, e a estudante, a pequena Maitê Widoski, que vai falar para a gente um pouquinho da vivência, da experiência, de como é que foi esse período de ensino remoto, de ensino à distância, de aula online, e falar um pouquinho das experiências positivas e negativas desse período todo. Flávia e Maitê, obrigado pela presença de vocês. É um prazer ter vocês com a gente hoje. Obrigado, Hugo. Obrigado, Maitê. Obrigado por vocês estarem aqui. E já começo contando uma curiosidade da Maitê. Ela me disse que gosta das aulas de robótica. É isso mesmo, Maitê? Você gosta das aulas de robótica, de esporte? Conta um pouco mais pra gente. Como é seu dia a dia na escola? Tem dia que eu almoço na escola a maioria das vezes, por causa que eu tenho esporte. Mas pra mim o esporte mais legal é o street. E eu também gosto bastante da robótica. Muito bom. Maitê, o que é street? Eu sou um dinossauro nesse vocabulário das crianças, do ensino atual. O que é um street? Street é dança. Ah, dança, street dance. É. Ah, que legal. Muito bom. legal. Flávia, Maitê aqui nos bastidores estava me contando um desafio, né? Que durante o período pandêmico vocês optaram pela mudança de escola. É isso mesmo. Na verdade, 2020 foi quando começou a pandemia. Ela ainda estava estudando na escola que ela estava lá. E daí estudou o ano todo no sistema online. Só que ela não era feliz. Você via que ela não era. Aí eu sugeri de estar mudando de escola. E daí o ano passado ela foi para essa outra escola que ela tá. E que foi tudo... Logo no começo do ano passado já entraram as aulas presenciais, então ela foi para a escola todos os dias, né, filha? Sim, não. Não, no começo foram todos os dias. Ah, é. Aí depois Tinha veio pouca de novo pessoa. aquela Segunda segunda onda. onda, aí eles suspenderam novamente, mas daí depois de um tempo ela já voltou todos os dias para a escola e tá agora, se Deus quiser, né, vamos engrenar isso. Que desafio fazer aula online, hein, Maitê? Foi um desafio. Conta um pouquinho como era seu dia a dia nas aulas online. Eu estudava à tarde, mas agora já estudo de manhã. Aí eu acordava e eu fazia aula, daí tinha que entrar no Meet, fazer um monte de coisa lá. Você fazia as Só aulas ela pelo Google sabia. Meet. Porque eu não sabia, eu não sei até hoje. Eu falava, põe aí na aula, eu sabia qual que era a senha para ela entrar, tudo, mas eu não sabia muito bem, não. Ela que colocava, que sabia onde que eram as coisas. Como era essa rotina? Você fazia as aulas pelo Meet, a aula ao vivo com o professor, ali pelo Meet, isso? Sim, aí tinha as outras pessoas. E as também. aulas que não eram ao vivo, como você fez? Não, eram todas Todas Eram ao vivo? todas. Todas. Todas ao vivo. Mas às vezes... Tanto nas duas escolas, eram ao vivo. Só que aí aparece... Tinha que enviar as tarefas, as atividades. Essa pra mim era a pior parte. Eu tive que gravar vídeo, só ser que- diretora dela nas Só apresentações. que na segunda escola, as professoras elas iam pra escola pra poder usar a lousa, quando a gente ainda tava no online ano passado, porque a gente teve que ficar um tempo online. Já na outra escola a professora fazia em casa e ela tinha que abrir uns negócios no computador pra apresentar pra gente. Ela não usava a lousa. 2020 foi aquela, quando fechou totalmente tudo, né? Aí a professora ficava da casa dela, dando aula online para todos. Daí no ano passado, na outra escola, daí a professora ia para a escola e da escola ela dava aula online para todos os alunos. O que você gosta mais, Maitê? Da aula online ou da aula presencial? Presencial. Por quê? Porque a presencial você entende mais, na online você não entendia muitas E coisas. brinca mais também no presencial, né? É. Interage com os amigos. E a interação com os amigos? Os amigos te ajudam a entender no presencial que você às vezes não entende?
Sim, Então, isso ajuda no presencial. ajuda. E como era feito isso no online, Maitê? No online eu tinha que abrir o microfone, eu tinha que falar com a professora, eu perguntava. Dá vergonha? É, Tá. porque ela é meio tímida, né? E então eu acho que isso foi um problema, assim, de ficar tirando dúvidas. Porque O que quando... aconteceu? Desculpa, filha, mas o que aconteceu? Eu tive que contratar uma professora particular. Que no ano retrasado, ela ia 3 vezes por semana na minha casa. E me ajudava a explicar umas coisas para ela, que ela estava tendo dificuldade. Então, ela me ajudou bastante com isso. Daí, o ano passado, ela passou no começo do ano para 2 vezes por semana. Não, para 1 vez por semana. E depois, ela foi para o semi-integral no meio do ano passado e fazia as lições todas na escola. Mas no auge mesmo da pandemia, era 3 vezes por semana e a professora particular em casa, porque não dava conta. Você acha que teve algum prejuízo? Você deixou de aprender alguma coisa no online que você aprenderia se fosse presencial, Maitê? Acho que não. Então Ela as até aulas que ela eram era boas, ela né? era boa aluna, ela é boa aluna, então ela presta atenção, ela é quietinha, então ela ficava escutando, mas assim, se às vezes eu entrava no quarto dela, você via que era tinha uma baguncinha assim das crianças, cada uma na sua casa lá, Porque às vezes uma abre o microfone, aí outra também quer abrir pra falar. e vocês ficavam conversando no chat, né? Pelo... Teve uma vez, olha, vou contar porque é até engraçado, né? Foi em 2020, tava passando Big Brother. E ela tava assistindo umas coisas, não Mas assistia não foi tudo. só eu, tinha várias Não, pessoas. tinha. Só que ela não assistia tudo, mas assistia algumas coisinhas. E aí começou um debate no chat sobre quem que ia ganhar o Big Brother. E eu tava na sala e ela em aula. Daí eu peguei meu celular, as mães, olha, precisa falar com as filhas, que não sei o que lá. Quando eu fui ver, era a minha tava envolvida nisso. E Mas eu não falei era assim, só Maitê, eu. não é pra ficar conversando no chat, não é pra escrever, o chat é pra dúvida. Sabe, foi a única vez, assim, foi logo no começo da pandemia, eu lembro que Foi no teve esse início. negócio aí. E é uma dificuldade, né? Porque o professor, quando está apresentando a tela, pelo que você me explicou, o professor não viu o que vocês estavam falando no chat enquanto ele está mostrando a Ele tela. Não, uma Não. mãe que viu que a filha estava escrevendo lá e que começaram a falar disso no meio da aula. Nossa, daí eu fiquei muito brava, né? Falei, Maitê, não pode, deixa eu ver o que você escreveu. Aí fui lá no grupo das mães pedir desculpa, mas já não tinha o que fazer, Maitê, né? sua professora era uma professora que entendia bastante de tecnologia ou sabia pouco de tecnologia? Ela sabia. Ela sabia bastante? Sabia. Então ela ajudava mais vocês do que vocês ajudavam ela. Mas na verdade tinha também uma auxiliar que Auxiliar. ficava junto. Então essa auxiliar que olhava a parte do chat, se alguém tinha dúvida, era auxiliar, Que legal. né, filha? Sim. Flávia, você como mãe do jovem Rafael de 20 anos e também da Maitê de 10, tem aí um gap de uma década Isso entre um mesmo. filho e outro. Qual foi a grande diferença no modo de lidar com a pandemia do Rafael que difere de como foi com a Maitê? Imagino que um adolescente ou já um adulto, né, entrando na universidade, ele deve ter tido desafios diferentes da Maitê, né? Como é que foi essa experiência de 2 filhos com idades tão distantes no meio da pandemia? Na verdade, meu filho fala assim que pra ele, assim, ele não percebeu muita diferença. Pra ele até que foi bom, porque a faculdade dele é super longe. Então, tipo, que nem hoje ele voltou pra faculdade, é 1 hora até a faculdade. Então, tipo, ele ganhou esse tempo de ter que ir, voltar da faculdade, tudo. Mas assim, o que eu acho, assim, foi que ele perdeu, assim, os 2 primeiros anos da faculdade, que é aquele convívio com os alunos, com os amigos da faculdade, ele não teve. Então, ele tá tendo hoje, que foi o primeiro dia dele que ele retomou a aula hoje. Então, eu acho que... Mas, assim, ele fez os trabalhos, eu acho que ele se deu melhor do que ela. Ela eu tinha que, às vezes, ficar do lado, ajudar ela a fazer alguma coisa, Nas prova, tinha dificuldade na prova, né? Nessa relação, então, você enxerga que até essa timidez que você comentou que a Maitê tem, poderia ter sido melhor trabalhada no presencial? Sim. Eu acho que sim.
Porque no presencial você pode ir lá falar com a professora só você. Já no online você tinha que falar com todo mundo junto, assim, na sala. Já lá você pode levantar e ela falar com a professora. Mas Eu acho que ela vai ter uma dúvida, ela iria lá com a professora e já fala só ela com a professora. Não precisava toda a sala Se expor, ficar sabendo o que era a dúvida dela. ergue a mão, a professora vai até a sua mesa. É. E como foi receber todo mundo no seu quarto todo dia, Maitê? Porque você abria a câmera lá. É. Tinha que começar com o quarto Tinha arrumado. vezes que eu ficava de pijama. Ah, é? Mas eu fazia. Todo mundo, Maitê. Já fiz Mas reunião você também. de sabe pijama, que eu né? cheguei a falar pra ela, vamos pôr uniforme, pelo menos a camiseta. Só que durou pouco, eu consegui. Ela fazia umas aulas com uniforme e depois não queria E aí, às mais. vezes, eu punha a blusa por cima pra já não ver que eu tava de pijama. Tem que pelo menos pentear o cabelo, né? Em dia de Eu frio. botava uma coberta assim embaixo. Eu já trabalhei muito assim, Maitê. Eu tenho uma pantufa bem quentinha, eu ponho o pé lá e jogo a coberta e fico trabalhando assim também. Fica tranquila, não foi mal de aluno, não. O que foi na pandemia que ficou de positivo? Qual a sua rotina hoje que você começou durante a pandemia, com essas aulas online, com essa digitalização da escola, e que você olha hoje e fala assim, nossa, ainda bem que teve pandemia, porque isso é bom pra mim. Ah, Nada? não sei, acho que nada. Nada, né? Porque muita gente diz que não teve mesmo nada de positivo na pandemia, outros dizem que a pandemia ensinou a digitalizar, usar o computador, mas isso eu acho que eu já sabia, né? Não, teve. Eu acho que. Ajudou um pouco, mas não tanto. Não muito. Não muito. A gente tinha. Nossa, ela teve vários trabalhos. Mas tinha trabalho que a gente tinha que fazer cartaz. Tinha trabalho que a gente tinha que fazer um monte de coisa, pintar, e aí depois gravar um vídeo de máximo 3 minutos. Aí você tinha que gravar, falar. Aí tinha vezes que a Pro mostrava assim pra todo mundo na sala e eu ficava morrendo de vergonha. Não, e eu que tinha que depois mandar esse vídeo pra escola. Que eu não sei nada de computador. Mas- Aí falavam, teve um trabalho dela que ela tinha, era um texto e ela tinha que interpretar fazer os sons. Os sons, Que né? era em Não lembro o nome. filosofia. Não lembro. Mas aí ficou muito grande. E daí não dava para enviar pelo aplicativo lá da escola. Eu tive que mandar pro YouTube, do YouTube para conseguir mandar. Então, assim, era muito complicada essa parte. Mas mesmo a gente fora da pandemia, ano passado eu tive que fazer uns vídeos. Mesmo na aula presencial. Eu fiz vídeo, porque às vezes a pro da lição aí que tem que fazer vídeo, daí eu tenho que fazer, mas... Maitê, Flávia, desculpa, só para perguntar, porque a Maitê disse que fez uns vídeos, talvez você já tenha aí despertado para alguma vocação, alguma vontade de profissão quando crescer. O que você quer ser quando você crescer, além de uma moça inteligente, bonita, mas qual a profissão que você quer exercer? É muito cedo ainda para escolher, eu né? acho que ainda não sabe. Não sei. O meu filho quer ser astronauta, porque ele adora o universo, adora o espaço. É que eu tenho duas. Qual? Ou eu Quais? quero ser médica, ou eu quero trabalhar no pet shop. Ah, Que entendi. legal, duas lindas profissões. veterinária. Veterinária mesmo. Muito bom. Duas lindas profissões. Flávio, parece que o desafio não ficou só para Maitê, né? Nas dificuldades de lidar com as tecnologias, você trouxe pontos que a mãe se tornou professora ali no dia a dia, Com certeza. auxiliar de turma. Baseado nesse ponto, como foi, Flávia, para você a sua percepção em relação aos professores? Houve uma mudança da forma como você enxerga a escola Nossa Senhora. hoje e antes da pandemia? Eu acho assim, várias vezes em 2020, assim, eu cheguei a me comover mesmo. Porque a gente tinha alguns encontros com os professores, algumas coisas que apresentavam, então teve um negócio do livro lá, que a gente se encontrava com os professores, assim, várias vezes todo mundo se emocionou, porque assim, eles foram muito guerreiros, os professores, foi
assim, muitos também não tinham essa coisa de mexer com computador, com essa tecnologia, e todo mundo do dia para noite teve que aprender a lidar com isso, né? Eu lembro que logo no começo a gente fez um cartaz para postar no Instagram falando vai passar, e todo mundo achava, vai ser 15 dias, vai ser um mês, e o negócio foi indo, foi passando, né? Então eu acho que assim, os professores, assim, no meu ver, assim, eu fiquei tenho uma grande admiração e respeito, porque eles foram super batalhadores e guerreiros para enfrentar tudo isso, né? Você sabe que eu ouvi de professores, de educadores nesse período todo, inclusive nos professores dos meus filhos, que os pais também foram muito guerreiros e muito flexíveis na adaptação de uma nova realidade, né? Então, eu queria saber, Flávia, se você acha também que, além dessa capacidade incrível de adaptação para uma situação nova, para uma situação de pandemia, se a relação entre pais e professores, pais e escolas, escolas e famílias, está mais fortalecida, está mais madura depois desse período todo de turbulência? Eu acho que tá sim. Eu sou a primeira a apoiar. O ano passado teve umas coisinhas na escola, eu entrei em contato com a diretora. Eu acho que estreitou as relações entre professores, entre direção de escola. Eu não tenho o que falar, nem da escola que a minha filha estudava, nem na escola de hoje, eu não tenho o que falar, assim. Eu só tenho uma admiração enorme por todos eles, porque não foi fácil, né? Não foi fácil mesmo, não. Eu me lembro também de um episódio que chegou a ser emocionante, porque quando teve o lockdown e que a gente sabia que as aulas não voltariam a presencial durante muito tempo, por muitos meses, né? E ao mesmo tempo os filhos demonstravam dificuldade naquele processo de aprendizagem. Eu me lembro que muitos pais decidiram tirar os filhos das escolas particulares, matriculares numa escola pública, para pelo menos economizar aquilo que não saberia quantos meses demoraria, ia acontecer. E eu me lembro que muitos pais se mobilizaram e disseram, gente, a gente não pode deixar quebrar a escola. Não. Porque se todo mundo sai, se todo mundo deixa de pagar simplesmente porque, né, não tem a aula física, a estrutura da escola, os professores não têm como receber, as escolas não têm como manter os seus custos, os seus funcionários. Então, houve uma mobilização muito grande para que as mensalidades continuassem sendo pagas de forma integral pela sobrevivência da escola. É claro que houve um percentual de famílias ali que tirou, porque não achou necessidade, mas ao mesmo tempo essa consciência de que os pais são responsáveis também pela sobrevivência das instituições de ensino. Eu imagino assim, que se todo mundo resolvesse tirar, não é só a escola, né? É todo mundo que tá lá dentro, né? Eu penso assim, ó, do mesmo jeito que eu estava com ela em casa, a professora, que nem a professora dela, você tá no 5º, ela tava no 3º ano. A professora dela do 3º ano, que foi em 2020, tinha 2 filhas também. Então ela tava na casa dela, se desdobrando com as coisas, porque na verdade os professores estavam em casa, mas eles trabalharam muito mais do que se tivesse na escola mesmo, na minha opinião, né? Porque era tudo muito mais... Eles tinham que fazer tudo muito mais certinho, né? E ela ainda tinha 2 filhas em casa fazendo aula online também. Então, eu acho que... E o que a gente viu nesse período que nem todo mundo com condição, né? De ter equipamento para cada criança, com o seu espaço, na seu verdade, quarto. A gente tá conversando aqui falando, né? Tipo, de quem tá em escola particular, né? Uhum. Mas que é um privilégio. Mesmo eu vejo, assim, conversei com diretores de escolas, mesmo de escolas particulares. A família tinha um computador em casa. E não se via no meio de uma pandemia que surgiu de imediato, de comprar um computador para cada pessoa que estava ali. A gente tinha um computador em casa. E daí, ela estudava à tarde. E o meu filho, a faculdade dele, agora ele já está em meio período, mas em 2020 e o ano passado, era até às 3h30 de manhã, até às 3h30 da tarde. E a aula dela começava às 1h.
E daí Essa adaptação de equipamento, tivemos então, que também... comprar também, Aí a porque... gente teve que comprar, porque daí a gente não conseguia fazer, porque... Aí ele ficava Às bravo vezes quando ele ela ficava tava mexendo no bravo. computador dele, que tinha as coisas da faculdade. Então a gente teve que se adaptar aí com isso e também. quantas famílias não tiveram essa condição? Não, de jeito nenhum. E eu vi pelo meu caso, né? O Davi, meu filho, ficava no quarto dele e eu ficava no meu espaço de escritório que eu tenho em casa. Mas quantas outras pessoas tinham, às vezes, que dividir a mesma mesa, e aí a hora que você abre o microfone, tá o outro falando durante uma conversa, ouvindo uma professora. Então, os desafios foram grandes, né, Maitê? Foram muito grandes. E a gente tava logo... comprando no meio do ano. A gente ficou anos, eu ficava dividindo com ele computador. E Acho assim, que todo mundo, né, Maitê? Porque ninguém É. esperava que ia durar tanto tempo. E A primeira reação... e tinha assim o medo do desconhecido, de tudo que estava vindo pela frente, ninguém sabia. Meu marido foi um dos primeiros casos aqui de São Caetano que pegou Covid. Ah, é? E a gente ficou os 4 trancados dentro de casa, ainda sem saber o que ia acontecer, o que era. Então, assim, eu acho que foi nossa, nem sei. Foi muito difícil para todo mundo. Mas deixou muitas lições, isso é o mais importante. Eu acho que né? assim, na nossa casa foi a união da gente, né? Que sempre um saía, outro chegava tarde, a gente teve que ficar lá, todo mundo junto. Então eu acho que serviu muito de união para estarmos juntos em casa, né, filha? Sabe que interessante? A gente olha para os números da Layers, a gente consegue, né, levantar pelo banco de dados, pela quantidade de informações que a Layers tem, carrega e cada vez acumula mais, de que houve uma mudança no perfil de consumo da educação no Brasil pós-pandemia. A pandemia fez com que os pais se tornassem mais consumidores, por exemplo, do e-commerce, do varejo digital de produtos, comprando material didático, comprando livros, comprando tudo de forma digital. Até então tinha a listinha lá de material escolar, ia na papelaria, né? Vocês são mais digitais hoje? Vocês passaram a consumir mais... Nossa, muito. Sim. Muito, né, Má? A Tem gente coisa aprendeu que a... a gente compra online, tem coisa que a gente vê na papelaria. Não, mas a gente Antes aprendeu... vocês iam sempre na papelaria. Sim. Esse ano eu fui na papelaria, mas no Covid a gente comprou tudo online. Tinha que comprar livro, vinha um A livro que gente tinha que comprar. Também a gente usou coisas que eu já tinha em casa. Mas compramos, tinha que... tem que comprar um livro que vai ter que ler, fazer a leitura de um livro. Aí era tudo online, não teve jeito. E vocês aumentaram muito a relação com a escola, né? Muito. Absurdamente, assim, a gente vê com as famílias. E isso impactou diretamente nas tecnologias. Eu ouvi até agora a Maitê contar que usava o Google Meet, o Classroom. Quais outras tecnologias as escolas inseriram no cotidiano de vocês que agora são constantes? Já soubemos do e-commerce também, né? Que virou um hábito familiar agora fazer compras pelo e-commerce. O que mais que teve que partiu lá da escola? O que, Má? Você deve O lembrar. Classroom, o e-mail. E-mail. No meu caso, sabe o que me aconteceu? Eu sempre passava na escola, que era a única vez no mês que eu mesmo entrava na escola e passava lá o meu cartão de crédito para pagar a escola do meu filho. Isso acabou. Agora é tudo online. Por mais que eu passe, eu acesso lá uma plataforma. Isso ocorreu com vocês também? Na verdade, essa parte fica com o meu marido, né? Mas eu acho que foi tudo online. Tudo online também, né? Até a parte de banco, essas coisas, você começa a fazer as transferências, pagamento de escola, tudo foi online. Mudou muito. E olhando para frente, olhando para o futuro, Maitê, você acha que o sistema híbrido, que é aquela coisa de ter aula digital e também ter aula na escola, ou só presencial, vai ser um modelo que te agrada, que você vai conseguir absorver bem? Ou você prefere ser presencial 100% do tempo? Foi agora, veio um comunicado da escola que agora ia ser só presencial. E que se faltasse, não mandava o atestado, mas não ia ter aula online mais. Só que aí veio essa Omicron. O que aconteceu? A própria veio escola. o comunicado falando que quem estivesse com o Covid
que poderia assistir no período que tivesse dos 10 dias, 7 dias que tivesse em casa, que poderia usar o online. Que então, quer dizer, eles tinham tirado já, no começo do ano não ia ter E você, mais. na sua visão, Flávia, é um prejuízo retroceder a esse ponto? Não, eu não acho. Eu achei que foi uma decisão certa da escola, porque senão a criança tá com Covid, ia ter que ficar em casa 10 dias, ela ia ficar sem ter Talvez contato. eu não formulei o questionamento direito, mas eu quis dizer ter um prejuízo de eliminar as aulas online, você acha que era um prejuízo? Nesse caso, sim, né? Porque senão a criança vai estar em casa, vai ficar 10 dias lá e, tipo... Eu cito sempre um exemplo em apresentações, palestras que eu tenho dado enquanto educador, que eu acho que você vai lembrar bem porque é um pouco da nossa geração, né? Quando a gente tinha uma catapora no passado. Se vira. Você teve que ficar os dias afastados por conta de uma catapora, volta, busca seus amigos, busca alguém que te ajude, mas se vira. Você ficou doente. Eu não vejo mais nenhum pai tendo essa mesma mentalidade. Nossa, você sabe que falando assim, eu nunca nem passou, né? Tipo, quando tinha uma virose, que às vezes ficava uma semana sem ir na escola, era normal. Depois mandava o atestado, você não tinha falta e você corria atrás. Mas hoje, pensando, a criança ficar 10 dias em casa, sendo que tem a possibilidade de assistir online, eu acho que tem que assistir online. Então é um retrocesso as escolas cancelarem o online, sendo que Eu vai acho que sempre num caso, existir pequenas pandemias, né? Mesmo que a gente consiga ter um controle e a gente vem olhando para diminuir casos, agora com o Omicron aumentou, mas a gente vem imaginando uma luz no fim do túnel, né? Podemos dizer assim, mesmo se a gente superasse. mas eu não sei se a escola usaria em tudo, né? Tipo, a criança tá doente de uma virose, de uma gripe, da H1N1, da H3N2, sei lá. Eu não sei se eles abririam pra tudo assistir aula online, né? Eu acho que é só pelo Covid que é online. Não, hoje é só pelo agora Covid. é. Mas eu tô falando num futuro. No futuro, Não sei, né? mas você olharia para uma escola que desse essa opção de olhos diferentes, ou não? Não sei. Assim, hoje pensando pelo hoje, sim. Pelo hoje, sim. Porque ficar 10 dias em casa, a não ser que a criança esteja muito doente, assim, agora tá em casa, pelo menos assiste as aulas, acompanha, vê o que tem de lição, o que não tem. Eu achei que foi uma atitude sensata das escolas. Eu vou trazer um tempero diferente aqui, porque eu visitei o Rio de Janeiro há algum tempo atrás, Hugo, e um colégio super tradicional, os donos são meus amigos. Eu falando com eles, ele falou: Danilo, veio a pandemia, o Rio é uma cidade que os apartamentos são menores, a estrutura. Ele falou, durante a pandemia, as pessoas que tinham um pouco mais de condição, e eles atendem uma classe da sociedade nível mais alto, ele falou, as pessoas foram para o campo. E não queriam tirar as crianças das escolas, porque eles estavam bem. A hora que a gente voltou com o presencial, o desafio foi, eu não volto a morar no Rio, capital, imediatamente. Uhum. Eu continuo fazendo minhas atividades do interior e eu não quero tirar o meu filho da escola. Então foi um movimento dos pais pressionarem o mantenedor para que mantivesse as aulas online. Uhum. Porque algumas famílias não voltariam mais para o Rio de imediato. Ou não voltariam mais ou não voltariam imediatamente. Eu, ano passado, eu quis que a Maitê voltasse para aula presencial. E depois voltou aquela segunda onda que ficou... Ela ia... Uma semana ia 3 dias, na outra ia 2 dias. E também tinha vezes que... tinha vezes que eu ficava online, aí tinha que fazer educação física em casa. Essa parte você não gostava da educação não. física em casa. Como é que é a educação física em casa? Subir e descer escada? Ele pedia pra gente pegar a bola, bambolê. Ah, Aí a gente tinha que fazer, mas eu não gostava. eu acho que a palavra-chave desse período foi adaptação, né? Foi. Para todo mundo, pais, famílias, alunos, né? Ter Professores. paciência para passar por isso, né? Que todo mundo achava, não, vai ser pouco. E foi se prolongando isso, né? Ô, Flávia, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que tá uma delícia, mas a gente tem outras oportunidades, né? A gente pode, de repente, voltar a falar um pouco mais, depois da experiência do retorno, né? Mas eu queria que você transmitisse para a gente, para as pessoas que estão ouvindo agora o EducaCast, qual é o aprendizado que você teve
como mãe de duas crianças, né? Uma criança de 20, um grandão de 20 e a pequena Maitê de 10, nessa pandemia, que você pode levar como conselho para os pais? Porque cada um teve um aprendizado diferente. Qual é o seu aprendizado que você poderia transmitir como conselho para os pais que estão agora nos ouvindo? Na verdade, assim, né? Logo no começo ali, bateu um desespero, né? Acho que todo mundo falava assim, e agora? Como que vai ser? Eu em casa, tendo que fazer lição, fazer tudo, né? Então, foi difícil, mas eu acho que com paciência, com muito amor, a gente conseguiu passar por isso, né? E de um jeito tranquilo, calmo. Tinha dias que a gente se desesperava, que tinha que entregar um trabalho ali, um trabalho aqui, mas no final tudo deu certo, né? Eu acho que é paciência, amor. Eu acho que é isso, né? Né, filha? Principalmente você trouxe um ponto durante o nosso bate-papo, que é em família, né? Acho que isso foi a solução para acho que todo mundo passar melhor. A gente pôde estar mais próximo. Na verdade, a gente acabou a vida louca que todo mundo tem faz com que a gente acaba se esquecendo de pequenas coisas, né? Então, eu acho que isso é um ponto. Muito bom. Maitê, para você, a Maitê antes da pandemia, a Maitê pós-pandemia, como foi para você? Pós não, porque a gente ainda não passou, né? Mas pelo menos voltou para as aulas presenciais. E o susto maior acho que já diminuiu. Como foi para você, Maitê, esse período antes da pandemia, durante e depois? Que ensinamento que você leva, que você compartilharia com seus colegas para dizer, foi difícil, mas eu consegui? Não sei. Não sabe? Não. É difícil, né? A gente conseguiu, né, filha? Teve um dia que teve uma prova de matemática e ela tinha estudado com a professora particular, estudado, e chegou na hora, deu um branco, a hora que acabou ela chorou, porque era a prova online. Aí eu falei, filha, e ela sabia, acho que bateu um nervoso de fazer a prova online, mas no final você vê, tudo dá-se um jeito, né? Sim. Muito bom. Bom, obrigado por esse depoimento, essa entrevista, esse bate-papo delicioso. Obrigada a vocês, foi uma delícia mesmo. Olha que eu sou tímida, tenho vergonha, mas até que a gente se saiu bem, né, filha? Muito bem, muito bem. A Maitê, de 10 anos, a Flávia Widoski, que é empresária e empreendedora aqui de São Caetano. E, aproveitando aqui, deixar nossa homenagem e o nosso aplauso para todas as mães, todos os pais que atravessaram essa pandemia de forma brava e de forma valente, enfrentaram e conseguiram manter os seus filhos ali, né, no eixo, né, da educação, no eixo, junto com os professores. Então fica aqui a nossa homenagem aos educadores, aos professores e também aos alunos, né, Hugo? E aos alunos, que são... Porque não foi fácil, né, Maitê? Não, tinha horas que a gente parecia que ia enlouquecer, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, Flávia, e obrigado a vocês também que nos ouvem, e agradecemos pela audiência e pela interação. Estamos sempre aqui à disposição para receber e-mails, sugestões e ter participação de vocês também aqui nos nossos podcasts, o EducaCast da Laser Education. Mais uma vez, convido para que acompanhem os outros episódios, os próximos episódios do EducaCast, e que a gente possa sempre colocar a educação no centro dos debates, no centro das discussões, em prol de um Brasil melhor, uma sociedade melhor e um país cada vez mais culto, educado e preparado. Muito obrigado a vocês e um abraço nosso para você que nos acompanha. Até a próxima.